e te respondendo agora em relação a Carrascal e Samuel Lino, eu acho que o Felipe Luiz, ele matou com uma substituição duas questões, né? Principalmente o lado esquerdo, que com o Samuel Lino não estava funcionando da forma que ele gostaria, e ele ganhou também uma opção no banco de reservas para mudar o jogo. O Carrascal fez uma partida espetacular, a gente já falou aqui, enfim, é até chovendo molhado a gente ficar falando do Carrascal, mas ele fez uma partida que poucas vezes, de fato, eu vi um cara fazendo assim, de estreia em um determinado setor do campo, né, do time, com mais de 70 mil pessoas no Maracanã. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos acompanhar tudo o que a imprensa falou, né, desse Flamengo e Racing. Muitos elogios ao Mengão, até a torcida ali ficou feliz com a atuação e é isso que vamos acompanhar. A partir de agora, elogios, 1-0, vantagem, vitória em casa, né? E a imprensa analisou todos os detalhes e falou também do que esperar, pontos positivos e negativos a essa bela atuação do Mengão. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. O link da ESPN estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. De início no lugar do Samuel Lino, e ele disse, olha, o Carrascal joga nas 4 posições de ataque. O quanto isso foi importante, porque o Samuel Lino me parece que só consegue jogar pelo lado esquerdo, né? Ele é muito bom no 1 contra 1, mas só pelo lado esquerdo. Isso que o Felipe Luiz pensou, o que pesou no jogo e que transformou o Carrascal na grande figura, o grande destaque da partida, Jailson? Então, Cícero, vou pegar ali logo o gancho das duas perguntas. Primeiro do Bruno. Bruno, acredito eu que não, tá? A torcida do Flamengo conseguiu entender. Diferente do que aconteceu entre Flamengo e Inter. O Flamengo vence por 1-0 e a torcida do Internacional, que comemora no final do jogo, ontem não. A torcida do Flamengo realmente estava vibrando, ainda mais que o gol foi no final da partida também, né? E a torcida do Flamengo entendeu exatamente esse peso que vocês acabaram de falar. Era a semifinal de Libertadores contra o Racing. Não era um jogo qualquer. E a torcida realmente comemorando ali, obviamente lamentando, né, algumas oportunidades perdidas, mas assim, agradecendo e feliz com o resultado, sim. E te respondendo agora em relação a Carrascal e Samuel Lino, eu acho que o Felipe Luiz, ele matou com uma substituição duas questões, né? Principalmente o lado esquerdo, que com o Samuel Lino não estava funcionando da forma que ele gostaria, e ele ganhou também uma opção no banco de reservas para mudar o jogo. O Carrascal fez uma partida espetacular, a gente já falou aqui, enfim, é até chovendo molhado a gente ficar falando do Carrascal, mas ele fez uma partida que poucas vezes, de fato, eu vi um cara fazendo assim, de estreia em um determinado setor do campo, né, do time, com mais de 70 mil pessoas no Maracanã. E assim, com o Carrascal entrando como titular, ele ganhou um armador pelo lado esquerdo e ele ganha a opção do Samuel Lino para mudar o jogo, que era a situação que a gente estava conversando aqui em off, para mudar o jogo, um cara mais driblador por esse lado esquerdo, pegando a defesa adversária mais cansada. Agora, já projetando o jogo que decide uma vaga para a final na próxima quarta-feira, se aqui o Racing jogou com uma linha de 5, lá com certeza não vai jogar com uma linha de 5, porque vai ter que buscar tirar essa desvantagem que está perdendo de 1-0. E aí você acredita que o Racing vai jogar como e como tem que se comportar o Flamengo? Então, a possibilidade é por conta do Sousa, a ausência do Sousa, né? A gente estava vendo ali, né, alguns companheiros da ESPN Argentina falando sobre essa possível ausência do Sousa, que teve uma fratura ali sem querer, e ele é esse cara, o híbrido, né, que faz volante, que faz zagueiro, então ele pode ficar de fora do jogo de volta. Então, assim, como ele pode perder essa posição, o Costas perde justamente essa possibilidade de linha de 3 e linha de 5. Eu acredito que ele vai manter o esquema de jogo com 3 jogadores atrás, vai liberar a Martirena e vai liberar o Rojas pelo lado esquerdo, e o Flamengo tem que justamente explorar as costas desses alas, porque o Racing vai sair pro jogo, precisa tentar empatar o marcador, e aí o Flamengo tem a possibilidade de ter um pouco mais de espaço, coisa que não teve aqui no Maracanã. A gente definir antes de voltar para São Paulo, Carrascal ganhou a posição, não sai mais, né? Aí já não tem quem que é melhor no esquema tático, não. Ele tem que estar dentro desse time, né? E vai estar. Possivelmente. Difícil agora tirar o cara depois de uma atuação dessa. Então, provavelmente, alguma dessas 3 funções, mas acredito que o Carrascal ali, ainda mais pela fase do Samuel Lino atual, ele fique como titular pelo lado esquerdo. É isso, Bruno. Não tem, acho que nem pode ser qualquer técnico do mundo, não tem como tirar o Carrascal num momento desse, né, Bruno? Vixe, com essa fase, tanto que o Felipe Luiz mexeu na equipe, mas não o tirou do campo, né? É isso. Deixou ali até o Reposicionou. final.
Essa tela é interessante, porque olha só, os números do jogo até 75 minutos e depois, nos 15 minutos finais da partida. A gente vai ver que a posse de bola nem tem tanta alteração, mas olha só, grandes chances. Então, em 75 minutos foram 3, e em 15 minutos também. E nos 15 minutos finais, o Racing não fez absolutamente nada no jogo, né? Comparado com as boas chances até que teve, ou foram 11 ações na área rival na primeira parte da partida. Por que, Mari, esses números assim tão diferentes? O que mudou na reta final do jogo para o Flamengo ser, no final, tão dominante? A coletiva do Filipe Luiz é quase que autoexplicativa, né? Quando ele fala sobre a ideia dele de iniciar com o Carrascal, a ideia dele de iniciar com o Lino no banco de reservas, a leitura que ele fez prévia da partida, de fato aconteceu, assim. A intensidade que o Racing colocou no primeiro tempo dessa marcação muito forte, segundo tempo cobrou esse preço. O time não conseguiu fisicamente manter, né, essa mesma intensidade física de marcação. E aí, quando você coloca o nosso recorte dos 75 minutos, ele é justamente pegando as substituições lá na frente do Flamengo. Porque primeiro tem algumas mexidas, né, que ele promove, mas depois, a entrada do Plata, inclusive, mas depois aí ele coloca o Lino, aí ele coloca o Bruno Henrique e ele praticamente troca 3 jogadores de frente, reposicionando o Carrascal, entre aspas, no lugar do Arrascaeta. Então, ele de fato, nessa profundidade com esses jogadores, pega já essa linha defensiva do Racing completamente morta, né, de cansaço. Porque jogadores que colocam correria na partida, que têm qualidade técnica e que se combinam muito. Então, eles se procuraram ao longo desses 15 minutos finais, né, esses jogadores de frente que eu acabei de citar. Então, para mim, isso explica bastante por que no final do jogo o Flamengo conseguiu impedir, não só atacar, mas impedir também com que o Racing saísse. Ô, Breiler, você tá com eles dessa história do Carrascal? O Carrascal agora se garantiu. Se garantiu? Piscou farol, deu seta e passou. Ganhou o lugar na fila do Samuel Lino. Num time como o Flamengo, que tem concorrência e concorrência boa por posição, não dá para o jogador oscilar tanto como oscilou o Samuel Lino e normal também. 2 jogos já tem outro dando sinal. E é isso, e o Carrascal mostrou todo o repertório técnico que ele tem. É um jogador com uma técnica refinada, com drible, com passe, com boa leitura de jogo, se associa bem tanto com o lateral esquerdo como com os meias e o centroavante. Então, por tudo isso, por essas características, muda um pouco o estilo do Flamengo. Você perde um jogador mais agudo pelo lado, mas ganha um outro articulador e um cara que divide essa responsa de criar com a Arrascaeta. Para mim, foi uma grande sacada do Filipe Luiz, aproveitando os sinais do campo. Samuel Lino baixou e o Carrascal vinha crescendo, e também de característica. Você torna o seu time mais associativo, mais técnico, e com isso ele conseguiu até gerar alguns espaços. A Mari falou, o Racing já mais cansado no segundo tempo, ele faz uma movimentação em que os atacantes vão atacar os espaços nas costas da defesa. O Flamengo já tinha ensaiado o gol no lançamento do Pulgar para o Samuel Lino, que acabou anulado por impedimento, e depois o Carrascal acha esse passe para o Bruno Henrique e depois aproveita no rebote. Então é um Flamengo que não é que fique mais letal, mas fica com um jogo mais associativo, elaborado. E aí, Bruno, posso fazer o papel do chato aqui? Porque ontem... mais um querendo roubar meu lugar. Pronto. Tá vendo, Jailson? É Mais assim. um querendo minha posição. Mas é um chato do bem. Você também é um chato do bem. Mas pra mim tem uma luz amarela. Ontem o Filipe Luiz foi praticamente perfeito. A escalação, a maneira como o time jogou, as substituições que ele fez. Mas só algo ali não funcionou legal. O quê? A entrada do Ayrton Lucas. Mas não é porque o Carrascal centraliza? Não, tudo bem. Mas o Filipe Luiz gosta de ter 2 laterais com características diferentes. Alexandro, isso, mais construtor, o cara que às vezes apoia pelo meio. E o Varela do outro lado preocupado ali com o Rojas, né? Mas o Varela apoiou muito no jogo de ontem, né? Apoiou. Ele dava... Tanto que aquela que o Pedro dá um giro assim, é ele quem de cabeça tá dentro da área ali, né? E assim, tem uma defasagem entre titular e reserva nesse elenco grandioso do Flamengo nas 2 laterais. O Varela, para mim, é melhor que tem sido melhor que o Emerson Royal, e do lado esquerdo o Alexandro é melhor que Vinha e também que Ayrton Lucas. O ponto para mim
A luz amarela que se acende é que o Filipe Luís parou de fazer aquele rodízio com Vinha e agora o reserva de todos os jogos tem sido o Ayrton Lucas. Você corre o risco com isso de desmotivar um jogador que vinha crescendo depois de muito tempo de lesão, que é o Vinha, e que é um jogador muito importante, não só no momento defensivo, mas em chegada na área. O Vinha lembra dos tempos de Palmeiras? Ele vai muito bem em jogada aérea. E um jogador assim precisa ser muito bem cuidado. Então, além de fazer uma boa gestão de vestiário, de tentar manter o Vinha motivado, o Filipe Luís precisa também entender os sinais do campo ali. O Ayrton Lucas, há alguns jogos, não tem entrado bem. E quando não entra bem, até pensando no jogo de volta do Racing, que tem Martirena, que apoia muito pelo lado direito, Solari, que é o ponta mais rápido, no lugar do Filipe Luís eu repensaria o reserva do Alexandre para esse jogo. Para mim, o Vinha pode ser mais útil no plano estratégico, mas eu entendo também o Filipe Luís por gostar do estilo de jogo do Ayrton Lucas, por ser mais agudo, mas eu acendo essa luzinha amarela para não perder, do ponto de vista anímico, um grande jogador que vinha se recuperando bem como vinha. Então eu vou perguntar para o Jailson o que ele acha e colocar o Eugênio também na conversa. Eugênio, o que você acha disso? Essa questão de um lateral esquerdo pode ser assim determinante, né? Um lateral esquerdo reserva pode ser determinante para a reta final da temporada, Eugênio? Todas as peças são determinantes, né, Bruno? Na estratégia, na montagem do quebra-cabeças de um time de futebol, você tem que encaixar exatamente. E quando você tem boas peças que te dão diversidade de possibilidades, isso aí é muito bom, como o Filipe Luís teve, continuará tendo, embora desfalques aqui e ali. Porque eu vou entrar numa outra questão. Você pode jogar com o Alexandre, você pode jogar com o Vinha, você pode jogar com o Ayrton Lucas, que entrou ontem. O grande problema agora é como remontar o ataque do Flamengo sem o Pedro. Não sei se você vai chegar nesse ponto, né? A ESPN já trouxe a informação aí nas redes sociais, no site, dessa fratura no antebraço do Pedro. E como remontar o ataque do Flamengo sem ele. É verdade, ontem o time conseguiu o gol já sem o Pedro em campo, com o Bruno Henrique por ali. Mas seria assim de início? Seria o Bruno Henrique de início? Ou seria o Plata, como já jogou várias vezes, centralizado? Então, são possibilidades que você precisa ter para encaixar dentro de uma ideia de jogo. Você pode usar o Luiz Araújo, você pode usar, não pode descartar o Samuel Lino, você tem o Carrascal que foi bem ontem, você tem o Plata, você tem o Bruno Henrique. Como montar essa parte ofensiva da equipe? São possibilidades diferentes com características que permitem ao técnico trabalhar. Na direita também. O Varela e o Emerson Royal. São jogadores... O Emerson é um jogador mais de apoio. O Varela, embora tenha apoiado ontem, ele é um jogador que marca melhor que o Emerson. Então, é entender o encaixe que ele pretende para o time. Por isso, não acho que exista assim. Claro, jogadores que se destacam muito viram titulares absolutos. Mas nessas posições em que você tem várias alternativas, não dá para cravar que vai ser esse ou aquele, porque vai depender muito da estratégia que o Felipe for pensar para cada jogo. E aí, para o jogo da volta, Jailson, qual seria a melhor estratégia para o ataque sem o Pedro? Porque aí vale lembrar que ontem o Bruno Henrique também deu uma entrevista falando que pediu para não ser escalado mais como centroavante, né? Poxa, a entrevista no momento, né? Ele falou no momento que não era para falar. Foi. Né? Ele deu azar nessa. Sincerão. Ele deu azar nessa, hein? Que timing. Não foi, Jailson? Assim, vou pegar o gancho da pergunta em relação ao Bruno Henrique, mas também vou tranquilizar o Breler. Breler, você não está sendo chato, tá? Você está apenas traduzindo o que a gente conseguiu ver no Maracanã, a apreensão de alguns torcedores. Essa foi a realidade na hora da entrada do Ayrton Lucas no lugar do Alexandro. Porque vale a gente destacar que o Ayrton Lucas tem problema no jogo aéreo. O Ayrton Lucas, ele tem algumas questões, a torcida do Flamengo lembra bem, em relação ao jogo aéreo. E assim, você pega o Martirena e o Solari, que geralmente apoiam muito pelo lado, né? Eles têm a jogada de geralmente virar, né, aquela diagonal longa nas costas do lateral. Então realmente rolava essa preocupação. E na primeira jogada, inclusive, do Ayrton Lucas em campo, rolou essa inversão e o Ayrton Lucas perdeu na cabeça. Então, de fato, rolou a preocupação, essa apreensão do torcedor rubro-negro ali no Maracanã. Então você não tá sendo chato, tá? Você apenas traduziu o sentimento do torcedor. Em relação ao Pedro, Bruno Henrique... nunca falou isso.
Ele mentalmente pensa sei. chato. Nunca falou. Peraí, cara. Eu te defendo dia sim, dia também. Você tá verdade, largando é essa pra mim. Em relação ao Pedro, o Bruno Henrique, acho que foi o timing equivocado. Justamente, né? Obviamente, ele não sabia, talvez, aí, da gravidade da lesão do Pedro. Mas assim, repetindo o que a gente falou na primeira hora, eu acredito que o Bruno Henrique e o Plata podem jogar nessa posição no jogo de volta, principalmente por conta da ausência ali, né, do time do Racing ter que sair mais pro jogo e ter um pouco mais de espaço para jogar. Então o Racing provavelmente vai ter que sair um pouco mais pro jogo, porque está perdendo o jogo de 1-0 e vai gerar espaço nas costas, vai dar campo pro adversário. E aí você pode justamente aproveitar a velocidade do Bruno Henrique e a velocidade do Plata. Então a gente tem essa questão toda, né, envolvendo... E claro que o Bruno Henrique, ele fala isso, mas, poxa, se o Felipe Luiz chega lá e conversa, é claro que o cara não vai... Não é, Mari? Semifinal de Libertadores. Ainda mais um cara do tamanho, da importância do Bruno Henrique, né, decisivo como ele é. A gente tem o que o Felipe Luiz, Carrascal, o que alguns personagens do Flamengo falaram pra gente ver uma análise especial aqui também do jogo de ontem. Essa parte a gente trouxe para vocês no último vídeo, né? Um pouco da coletiva do Carrascal que foi comentado. Deixa o like, inscreva-se, comente também de onde você está assistindo o nosso canal. Muitas informações diárias sobre o Mengão. Daqui a pouco voltaremos também. Tem um vídeo bem interessante da imprensa paulista ali, desesperada, dizendo que o gol do Flamengo não foi válido, que o BH estava impedido na hora do lançamento. Ixi, tentaram arrumar até ali questões que não tem nada a ver para justificar a vitória do Mengão. Muitas informações ainda hoje, deixa o like, inscreva-se para não perder nada. Daqui a pouco voltaremos. Obrigado a todos. Valeu!